Estratégias para curar a ressaca baseada em ciência. Será que isso existe? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Nesse vídeo eu não vou me atentar a falar dos malefícios do álcool, porque todos nós conhecemos. O que eu vou falar é como atenuar os efeitos do álcool no dia seguinte, principalmente para as pessoas assim como eu, que quase nunca bebem e que quando bebem, mesmo que seja uma quantidade pequena, no outro dia está estragado. Tem aquela sensação de quase morte. Isso acontece também pela idade, né? A gente sabe que quanto mais velho você vai ficando, acaba perdendo a eficiência e os efeitos negativos são maiores. Eu vou te ensinar como reduzir os efeitos da ressaca, mas se você está precisando constantemente, com muita frequência dessas dicas, isso significa que você não deve utilizar essas dicas. Isso significa que você deve parar de beber, porque é alguma coisa que já está te atrapalhando. Eu recebo muitas perguntas lá no meu Instagram, dos meus pacientes também, sobre quanto de álcool é recomendado. E olha só, não existe recomendação de álcool. O que a gente tem é um limite de consumo. A recomendação seria como uma recomendação de frutas, né? Você deve consumir 2 porções de frutas ao dia. Isso é uma recomendação. Um limite você deve consumir até tantos gramas de álcool. E essa recomendação que a gente vê nos estudos é de até 14 gramas. Isso representa uma lata de cerveja, uma taça de vinho, 2 dedos de uísque por dia. Eu não acho interessante essa recomendação limite, até mesmo porque passa a ser diário. O consumo de álcool está totalmente relacionado com esse aumento exponencial de doenças metabólicas, inclusive doenças aí do fígado. Então sim, esse consumo direto e frequente de álcool pode trazer malefícios para a sua saúde. O grande problema é que o álcool está muito presente na nossa sociedade. O grande problema também é que ele é muito aceito e muitas vezes ele significa uma socialização. Você não é obrigado a beber para socializar com as pessoas. Entretanto, há pessoas que gostam do álcool, do sabor e de alguns efeitos que eles causam e também tem uma relação muito, entre aspas, saudável com esse tipo de bebida, ou seja, bebe 1 ou 2 cervejas e está tranquilo e não precisa mais. Esse é um consumo mais consciente que não há problema, até porque o nosso corpo consegue lidar muito bem. O grande problema é quando você acaba perdendo a mão e o consumo passa a ser maior. Nesse vídeo eu vou passar para vocês algumas recomendações baseadas em ciência, principalmente nesses 2 estudos que eu estou te mostrando aqui, que são 2 revisões, e mais um que fala de um estudo controlado com suco de pera para atenuar também a ressaca. Eu vou falar para você lá no final. O que nós precisamos entender é que a ressaca é a soma de alguns fatores. Primeiro deles, a desidratação e desequilíbrio hidroeletrolítico, inflamação aguda e distúrbios do sono. Tudo isso misturado faz com que você tenha aquela sensação após um dia de beber. Quando a gente olha para a produção científica a respeito dessa condição, eles buscam trabalhar os mecanismos e estratégias de acordo com cada um dos fatores. Então, para atenuar a sensação da ressaca, nós precisamos atuar em cada um desses pontos. E eu vou passar para vocês quais seriam esses pontos. O primeiro deles já começa no processo de beber. A gente percebe que beber álcool com o estômago vazio, o álcool bate mais rápido, né? Tem uma absorção mais rápida, entra na corrente sanguínea, tem a produção do acetaldeído de forma mais rápida, que é uma substância tóxica do álcool, e você tem esse efeito e fica alegre ou bêbado mais rápido. Isso também afeta diretamente lá na sua ressaca, porque é absorvido muito rápido e o processo de ressaca tende a vir mais forte. Do contrário, quando você começa a beber com o estômago um pouco mais cheio, isso reduz a quantidade de álcool que você está absorvendo por hora e consegue ter uma metabolização um pouco melhor. O grande problema disso é que muitas vezes você consegue beber muito mais volume de álcool durante esse período. Aí você precisa entender qual que é o teu objetivo com esse consumo de álcool, né? Se é o objetivo de apreciar, né, o álcool ali, legal, você pode fazer independente de alguma forma. Se o seu objetivo é ficar mais bêbado, aí você tem um problema. Precisa tratar esse teu problema de insegurança de precisar beber para socializar, para conversar com os outros, e aí já é uma outra questão. Mas beber o álcool com o estômago cheio, né, após se alimentar, é mais indicado para o controle da ressaca. Um outro ponto que a gente fala é separar o período entre
a bebida e o momento em que você vai dormir. Isso porque quando você bebe e logo vai dormir, você não consegue ter um sono reparador. As pessoas até apagam. A gente vê muitas pessoas que bebem álcool para dormir, mas elas se iludem. Não é porque apaga, desliga, que tem um sono reparador, que consegue entrar em sono profundo. Muito pelo contrário, o sono é extremamente prejudicado. Então, separar um período ali de mais ou menos 4 horas do período que você bebeu até onde você for dormir, um pouco melhor. Ainda falando do período durante a bebida, extremamente importante consumir água ou então algumas bebidas para auxiliar na hidratação. Lembrando que o efeito negativo maior da ressaca é a desidratação. E se você mantém ali tomando água durante o processo, às vezes tomando um Gatorade, tomando alguma coisa que tenha eletrólitos também, pode te auxiliar no dia seguinte a não ter uma ressaca tão forte. Então esse é o que a gente pode fazer durante o período. E no outro dia, o que nós podemos fazer? Uma das melhores coisas que você pode fazer para curar a ressaca, por incrível que pareça, é treinar. Pelo menos é o que esses estudos estão mostrando. Fazer a atividade física faz com que você transpire mais. E essa transpiração leva à eliminação do acetaldeído, que é o composto tóxico produzido pelo álcool. Aquilo que aumenta a inflamação. E essa inflamação é uma inflamação séria. É uma inflamação tão potente que ela consegue reduzir a produção de testosterona de forma aguda durante o período do consumo de álcool e os dias posteriores. E também aumentar a tua resistência à insulina. Isso significa que você tem uma facilidade maior de engordar quando consome o álcool. Não somente pelas calorias presentes nesse álcool, mas também por ter esse prejuízo no metabolismo e facilitação no acúmulo de gorduras. Então, quando você faz a atividade física, você sua, você transpira, você acaba eliminando muito dessas toxinas. Inclusive, uma das coisas que podem ser feitas também é a sauna. A grande questão aqui é que nós precisamos entender que um dos fatores que te causam a ressaca é também a desidratação, não somente esse estresse oxidativo causado pelas toxinas do álcool. Então, de nada adianta você ir treinar, você ir fazer a sua atividade física e não estar hidratado. Isso somente vai piorar a tua sensação. Eu lembro de uma vez que eu participei de um campeonato de CrossFit, que durante todo o dia foram 4 provas extremamente desgastantes e no final do dia, ao invés de eu me preocupar em me hidratar mais, eu lembro que eu fui beber cerveja. Bebi algumas cervejas e o outro dia foi o pior dia da minha vida no que se refere à sensação. Parecia que literalmente eu tinha brigado com, sei lá, uns 4 leões. Eu estava completamente destruído. Por quê? Porque juntou as dores do pós-treino, aquela leve desidratação que eu tive ao longo de toda a competição ali, porque suava, perdi líquidos, e ao invés de eu me hidratar antes de beber álcool, eu fui beber cerveja direto, que por um lado hidrata de forma momentânea, por ser líquido, mas que por outro lado tem um efeito diurético. Você acaba eliminando muito mais líquido e essa sensação de ressaca após um treino é péssima. E vai acontecer da mesma forma se for o contrário. Se você está de ressaca e for fazer um treinamento desidratado, essa sensação vai ser muito pior. Então, nesse caso, vale a pena você fazer ali, às vezes, consumo de, por exemplo, um Gatorade que tem tanto líquido quanto sais minerais. Fazer o consumo de alguma suplementação voltada à endurance, que tenha também carboidrato, eletrólito e água para facilitar essa hidratação. E aí sim você vai fazer tanto o treinamento para aumentar a transpiração, quanto também a sauna. Isso vai te ajudar bastante. Como eu falei para vocês, o álcool é tóxico. Ele leva à produção do acetaldeído, que é uma substância tóxica derivada do metabolismo do álcool e que aumenta drasticamente o estresse oxidativo, dano celular e dano também no DNA. E é por isso que o consumo crônico do álcool está tão ligado ao aparecimento, ao desenvolvimento de cânceres. Mas o seu efeito agudo também é ruim para o nosso corpo. É por isso que aumenta aquela inflamação que eu citei para vocês, capaz de até alterar o processo hormonal do nosso organismo. Esse efeito agudo ele é tão ruim para o nosso corpo, para você que treina, por exemplo, que se você bebe ali sábado e domingo, isso vai prejudicar a tua recuperação dos treinamentos. E é por isso que treinei sexta-feira, fiquei sábado e domingo sem fazer nada e segunda-feira continuo destruído. Isso está acontecendo porque a pessoa bebeu álcool sábado, bebeu álcool domingo e atrapalhou toda a recuperação que ela deveria ter feito durante esse período. E aí chega na segunda-feira, ainda continua quebrado, ainda continua sem estar recuperado.
esperado no treino. Então o segredo para curar a ressaca seria a suplementação dos antioxidantes? Afinal, eu acabei de falar para você que o álcool leva ao maior estresse oxidativo e à inflamação nos causadores da ressaca, junto com a desidratação. Então, se eu suplementar um combo de antioxidantes, eu vou ter uma ressaca atenuada, eu vou evitar a ressaca? Será que isso é verdade? Se nós analisarmos o mecanismo de ação, é uma realidade, mas quando nós analisamos estudos controlados, randomizados, a gente vê que não é bem assim. As revisões que eu mostrei para vocês lá no início, que o editor vai deixar aqui em algum lugar de novo, elas mostram que existem alguns estudos com determinadas substâncias, como o NAC, N-acetilcisteína, como a glutationa, como outros antioxidantes, que são estudos extremamente fracos, estudos com uma metodologia não muito bem controlada. E aqueles estudos que mostraram algum benefício da suplementação na atenuação da ressaca não são confiáveis, sendo que o que mais impactou na redução da ressaca foi a atividade física e também a hidratação após esse período de bebida. E esse estudo aqui é bem interessante, mas é um estudo único com uma metodologia um pouco fraca também, que mostrou que o consumo do suco de pera estava relacionado com a redução dos sintomas de ressaca em até 20%, o que é bastante. Mostrou também uma redução do acetaldeído no organismo, que passa a ser interessante. Pô, se reduziu os sintomas de ressaca, que pode ser uma percepção subjetiva, mas também reduziu o acetaldeído, isso chama atenção. Os pesquisadores deram um suco de pera para as pessoas e uma solução como placebo com sabor de pera e com frutose. E eles perceberam que o suco de pera teve uma vantagem maior. Mas é muito interessante porque esses pesquisadores não conseguiram identificar quais foram as substâncias presentes no suco de pera que poderiam trazer esses benefícios. Se seria uma quantidade maior de eletrólitos, se seria alguma quantidade maior de micronutriente ou o quê. Um ponto interessante é que o consumo de frutose pode auxiliar na redução da ressaca por acelerar o metabolismo do álcool. Então, consumir lá, por exemplo, um soro que tenha açúcar de mesa e sal pode ser interessante. Consumir alguma bebida que tenha frutose, um suco de fruta, lembrando sempre dos eletrólitos, pode ser interessante. Mas nesse caso aqui, o estudo, mesmo mostrando esse benefício do suco de pera, ele falhou, ou não vou dizer falhou porque não era o objetivo, mas ele não mostrou o que de fato estava acontecendo e o que realmente poderia ter naquela substância que fez com que melhorasse essa relação da ressaca e diminuição dos seus sintomas. Então essa é a grande questão. A suplementação de antioxidantes, por mais que no papel seja muito bonito, ainda falta estudos para realmente mostrar o quanto que isso vai impactar. E normalmente os estudos mostram ali a utilização de N-acetilcisteína, que é o NAC, e também, mas um grande ponto aqui é, vai lá, bebe 50 ml de água por quilo, aumenta o consumo dos eletrólitos, sódio, potássio, às vezes tomar um Gatorade, tomar um Powerade, tomar alguma suplementação que tem esses compostos, pode te ajudar também. E cara, vai treinar, vai suar, vai correr, por mais difícil que seja, no dia seguinte você tem que estar cedo fazendo alguma atividade física para transpirar o quanto antes para eliminar essa toxicidade do acetaldeído. No fim, a melhor estratégia para evitar a ressaca é não beber. E se for beber, lembre-se que amanhã é outro dia e o amanhã vai chegar, e vai chegar com uma ressaca pesada. Abraço para você, até a próxima.